Alô, galera do esporte, alô, você que se liga no Destravado Esporte Clube. O nosso convidado de hoje é árbitro de futebol, é educador físico, Alisson Sidney Furtado. Tudo bem, Alisson? Grande Gilmar, obrigado pelo convite. Satisfação estar falando com vocês. Como foi a infância do Alisson Furtado lá no interior de Santa Catarina? Uma infância das melhores possíveis. Tenho excelentes lembranças, né? Sempre com a família muito próxima. Eu sou uma pessoa muito chegada à família. Tenho amigos, mas a família para mim é a base de tudo. Então sempre estive muito próximo dos avós, tanto paternos quanto maternos, primos. Aqueles domingos, né, onde o almoço na casa da avó era regado a futebol, a chute a gol e tudo relacionado ao futebol também. Você era muito traquino ou era um cara mais tranquilo? Não, sempre fui uma criança tranquila, né? Fazia as artes, como toda criança faz, mas dentro de uma normalidade. Alisson, quase todo menino tem um sonho de ser jogador de futebol. Eu, por exemplo, tenho o nome de jogador de futebol, mas habilidade zero. Você tentou ser jogador também, né? Com certeza. Todo árbitro, eu costumo dizer que todo árbitro ele tentou. Ele é um jogador de futebol frustrado. E eu também tentei, e pela altura eu tentei ser jogador de futebol, ser goleiro, posição de goleiro, em virtude de uma deficiência técnica, né? Que a natureza às vezes não nos permite seguir na profissão. E a gente tem que ter o reconhecimento e entendimento de que há momentos e aí os ciclos eles vão se encerrando. E você sabe que o jogador de futebol, na categoria de base, quando ele chega num determinado momento da carreira, quando ele não deslanchou, quando ele não chegou num grande patamar, é melhor ele seguir outros caminhos. E eu decidi estudar, por incentivo do meu pai, dos meus tios que já estavam na arbitragem, eu decidi entrar na arbitragem nesse momento. E qual era a sua idade, né? Que você chegou o momento e falou assim, agora eu sei que eu não tenho habilidade para ser jogador, eu vou seguir uma outra carreira. Ano de 2004, né, 2003 para 2004, eu tinha por volta de 15, 16 anos. E é o momento que quando você vê ali, 15, 16 anos, você não deslanchou, não destacou, é melhor você seguir outra carreira, ir atrás de outras oportunidades, porque o futebol ele traz grandes oportunidades para 2, 3% do universo dos jogadores. E o restante vai viver passando dificuldades, que você é uma pessoa que acompanha futebol há muitos anos, sabe das dificuldades que o Brasil enfrenta em clubes de média e pequena expressão. Então eu decidi continuar no futebol de uma outra forma. Alisson, já criança, você já se destacava com relação ao tamanho dos tamanhos? Porque você é um cara que tem quase 2 metros de altura. 1,91 m. Então desde pequena eu tenho a família, mãe alta, o pai é alto, os tios todos altos, né? Então desde pequeno sempre destacava, e por isso a questão da profissão goleiro, né? Porque sempre era o mais alto, gostava da posição, não tinha habilidade para outra posição no campo a não ser a posição de goleiro. Outra modalidade não tentou? Vôlei, por exemplo, basquete? Sim, eu gosto muito das modalidades esportivas, tanto é que me tornei professor de educação física. Então eu gosto muito de jogar vôlei. O pessoal fala basquete, né, pelo tamanho, mas basquete para mim não era uma das preferidas. Sim, o futebol, o voleibol, essa sim. Alisson, ainda com relação ao esporte, né, você então tentou ser jogador, não deu, mas a questão da arbitragem, quando foi que isso entrou na sua cabeça, que você falou, a partir de agora eu vou me dedicar a essa carreira de árbitro? Foi no ano de 2004, né, eu entrei na universidade, lá em Santa Catarina, na Universidade do Planalto Catarinense, em Lages, na Serra Catarinense, e ainda estava tentando ser jogador de futebol. 2004, 2005 ainda joguei no Campeonato Catarinense de juniores. Ainda, né? Tinha esperança. Ainda, né? Tinha aquela esperança, brasileiro, né? A esperança é a última que morre. E no ano de 2006, o meu tio, o professor Irineu, né? Eu chamo de professor Irineu porque ele foi meu professor na faculdade também, além de tio, né? Ele já fazia parte da Liga Serrana de Futebol, onde meu pai também foi árbitro, onde meu tio, outro tio Paulo, também foi árbitro de futebol. E eles ali me incentivaram: Alisson, vamos para a Liga, vamos participar da reunião, vamos começar. E no ano de 2006, né, eu ainda meio aquele negócio de sair de jogador, árbitro, não quero. E acabou que eu fui amadurecendo a ideia, né, você sabe que o universitário às vezes não tem dinheiro e seria uma fonte de renda. Sim. E ali eu decidi, né, com o incentivo do meu pai, do meu tio Irineu, do meu tio Paulo, a entrar na arbitragem. Então foi no ano de 2006, eu participei da primeira reunião da Liga Serrana em 2006, e na semana seguinte eu estreiei na bandeira, né, o que a gente chama de árbitro auxiliar. Fui assistir um jogo onde o meu tio Irineu era o árbitro, o meu tio Paulo era o outro árbitro, e tinha um outro assistente que não compareceu no dia. E o meu tio Irineu falou: vamos pro jogo. E onde foi tudo ali, onde começou no ano de 2006. Então montou uma equipe da família praticamente. Exatamente, o meu tio Irineu apitando, o meu tio Paulo na bandeira 1 e eu na bandeira 2. E você na outra. E quando você veio pro Tocantins, Alisson?
Bom, ano do Tocantins, meu pai, engenheiro civil, né, ele vislumbrou há muitos anos atrás o Tocantins, um estado pujante, um estado de oportunidades, né? E no ano de 2001 ele veio para cá, né? E eu vim junto na época, no ano de 2001, com meu irmão Anderson e minha mãe Eliana. E fiquei por aqui por 2 anos e retornei a Santa Catarina. E eles estão aqui desde 2001, né? Batalhando, lutando. Meu pai é servidor público federal do Instituto Federal, está na instituição desde 2003, né? Então, eu retornei a Santa Catarina para fazer faculdade, ingressei na arbitragem lá e retornei ao Tocantins em 2012, né? Então, desde 2012 eu retornei ao estado do Tocantins, me filiei à Federação Tocantinense e em 2014 eu ingressei na CBF. A partir daí, então, a partir de 2012, já no quadro da Federação Tocantinense, campeonato estadual, A, B, muitas finais também no currículo, né, Alisson? No ano de 2012 eu fui muito bem acolhido pelo nosso querido Gasparino Bezerra Maciel, a quem eu devo toda a oportunidade que eu tive de entrar na CBF, de receber as primeiras oportunidades. No próprio ano de 2012 ele me disse: Alisson, na primeira divisão você está chegando agora, eu não posso te colocar em todos os jogos, mas mesmo assim me oportunizou em 4 jogos da primeira divisão de 2012. Segunda divisão de 2012 eu trabalhei em muitos jogos. 2013 já fiz a final do Campeonato Tocantinense entre Interporto e Gurupi, lá no General Sampaio. E ali foram aparecendo oportunidades, né? E o Gasparino sempre me dizia: aproveite as oportunidades. No ano de 2014 surgiu a oportunidade de ser indicado para o quadro da CBF, né? E a gente foi a Goiânia, na época a gente fazia prova física em Goiânia ainda, que não tínhamos a pista da UFT aqui. Então a partir dali as oportunidades foram crescendo, a gente foi buscando as oportunidades, foi buscando escutar Jânio Pires, né, Francisco Leone, Adriano de Carvalho, que hoje é o nosso presidente, deu muitas dicas no início, na minha chegada aqui, porque não conhecia características do futebol tocantinense, características de alguns estádios, e isso é importante a gente ter. Então o Jânio, o Leone, o Adriano, todos esses aí me deram dicas, me deram oportunidades de estar crescendo na arbitragem tocantinense. Aliás, você citou o nome aí, Francisco Leone de Oliveira, um cara espetacular, gente boa, educado, que foi muito injustiçado em 2005, naquela final entre Colinas e Araguaína, lá no estádio Bigodão. Parte da imprensa, principalmente o pessoal de Araguaína, caiu de porrete em cima dele. O Leone é um cara espetacular. Fazendo um adendo dessa imprensa de Araguaína, não tem o que se falar, né? Pode ser o Pelé da arbitragem, que ela, infelizmente, ela vai achar algo a se falar. Infelizmente, quando a gente não tem caráter, infelizmente as pessoas tentam modificar o rumo da história, né? E você falou, se você está falando que tem conhecimento de causa do futebol tocantinense, falando do Francisco Leone, quem sou eu para falar? A pessoa que me acolheu muito bem. Todas as pessoas que o conhecem sabem quem é Francisco Leone e sabem não do árbitro, sabem do cidadão, porque antes de ser árbitro, todos nós somos um cidadão e ele não tem o que se falar dele. Exatamente. Aliás, por falar em imprensa de Araguaína, você sofreu muito com aquele povo, né, Alisson? Existem profissionais e profissionais, como na arbitragem, como em todas as áreas da vida. E, infelizmente, algumas pessoas em específico, não podemos generalizar também, não é a imprensa toda de Araguaína. Sim. Algumas pessoas em específico, elas denigrem a imagem das pessoas sem olhar o outro lado, né? Elas esquecem que do outro lado tem um pai de família, tem um filho, tem um esposo, e utilizam do microfone, utilizam das redes sociais para denigrir aquela pessoa. Mas eu acredito, Gilmar, uma coisa na vida, que a que se faz é que se paga, né? A gente fica triste, a gente fica chateado porque a gente constrói uma carreira, tenta construir uma carreira com correção, com ética, com responsabilidade, com trabalho. A gente sabe o trabalho que os jogadores também fazem, mas a gente também faz um trabalho sério. E quando vem algumas pessoas e utilizam-se do poder que tem, da informação, e denigrem, sem a responsabilidade de passar a informação de forma correta, a gente fica triste. Mas eu boto a minha cabeça no travesseiro, Gilmar, consciente de que a minha consciência está tranquila. Essas pessoas eu acho que não. Porque além claro, quem está no apito ali é um ser humano, como você falou, né, seu pai de família, mas acima de tudo também vocês têm a dedicação, tem treinamentos, tem toda uma preparação para aquilo ali. O erro às vezes acontece, todos nós erramos, né? Quem é que nunca falou uma besteira no ar? Nós já falamos várias, o árbitro também está sujeito a isso. Ninguém é perfeito, né? Errar é humano, já dizia o sábio, né? Então em todas as profissões nós vamos errar. No futebol, o técnico mexe errado, a torcida pega no pé, o goleiro falha, toma o popular frango. O centroavante perde 10 gols. O centroavante perde pênalti, perde 10 gols. Mas o erro que o árbitro, e aqui não estou dizendo que o árbitro não erra, nós erramos. Sim. Nós não erramos por querer. Claro. Vocês podem ter certeza que nenhum árbitro ético e responsável erra por querer.
A gente fica muito triste quando se equivoca, né? Mas às vezes quando esse equívoco ele não acontece e as pessoas tentam imputar esse erro àquela pessoa, a injustiça ela é maior ainda. Claro. Isso aconteceu em várias oportunidades do futebol tocantinense e ela vai continuar acontecendo porque faz parte do processo também. E a gente do lado de cá tem que entender isso também. A partir do momento que isso se torna uma questão leviana, questão que você denigre a imagem, aí é uma outra situação. Quando vem pro pessoal aí, a crítica pela crítica não tem problema, faz parte do processo. Agora, quando você levanta situações levianas, situações além do que aquilo que é a crítica plausível que deve se acontecer, aí eu não concordo. Alisson, no Campeonato Brasileiro, já no quadro da CBF, não só no Campeonato Brasileiro, mas nas competições nacionais, você já tem no currículo Copa do Brasil, Copa Verde, o que mais? Copa do Nordeste já apitou, não? Copa do Nordeste não, porque ainda nós não entramos geralmente a Copa do Nordeste é o pessoal dos árbitros do Nordeste, como a Copa Verde, os árbitros da região Norte que trabalham, né? Dos estados envolvidos. Exatamente. Eu posso dizer para você, Orlan e Gilmar e demais telespectadores, que eu sou uma pessoa satisfeita na arbitragem. Eu realizei meu sonho, que era chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, do Tocantins. Como diz o nosso senador Leomar Cantelli, nosso presidente, fala que talento não tem lugar para nascer. Verdade. E nós do Tocantins conseguimos, né, chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho 12 partidas na Série A como árbitro central, tenho mais de 60 partidas na Série B, Série C, Série D, finais de Copa Verde, que é uma competição nacional. Você fazer a final de uma competição nacional não tem palavras para definir, né? Copa do Brasil e outras competições, campeonato feminino, e a gente fica feliz de estar participando desse processo na questão dos campeonatos femininos, que as meninas vêm crescendo e a gente fazer parte dessa história também é interessante. Então assim, eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa realizada. Quero mais, quero conquistar mais, quero ampliar os horizontes, por quê? Porque a gente também pensa nos árbitros que estão chegando. Eu, um momento, vou encerrar minha carreira, como o Adriano encerrou, como o Giano encerrou, e deixar o seu legado e sua história. Para quem não lembra, Adriano de Carvalho, atual presidente da comissão de arbitragem, foi o primeiro árbitro do Tocantins a trabalhar na Série A. Então ele abriu as portas. Botafogo e Figueirense 2007, Fábio Pereira na assistência, também tocantinense. Então, eu quero continuar esse trabalho para abrir portas e para mostrar que a arbitragem do Tocantins ela tem qualidade. Tem os seus equívocos, tem os seus erros, como qualquer arbitragem, mas nós do Tocantins, nós não deixamos a desejar nenhum árbitro. Vocês rodam esse Brasil, vocês conhecem. Nós do Tocantins não somos melhores que ninguém, mas também não deixamos a desejar nenhuma arbitragem do Brasil. Alisson, como encontrar motivação, né? Como é que vocês conseguem dosar isso? Por exemplo, se apita um jogo do Campeonato Tocantinense Sub-20, aí de repente está num jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Como encontrar motivação em dois eventos tão diferentes, né? Com pesos, né, diferentes? O filósofo Gasparino Bezerra dizia assim: o jogo mais importante é o jogo de hoje. O que já passou e o que vai vir não nos interessa. E eu uso a seguinte situação, Gilmar. Eu lembro das pessoas que estão envolvidas no processo. Sim. Eu adoro apitar a categoria de base, sub-7, sub-11, sub-15, porque ali estão os futuros atletas. Sim. E eu, de alguma forma, vou poder contribuir. E para aquele jogador do sub-11, aquela é a final da Copa do Mundo. Então eu, Alisson, tenho uma responsabilidade muito grande com aquela criança, porque se ele não se tornar um jogador profissional, ele vai ser um cidadão de bem, cidadão de bem. E aquela orientação que a gente dá lá no campo de jogo pode trazer para a vida dele uma questão de correção, de ética, de respeito com o adversário, né? De acontecer uma falta, eu costumo na categoria de base, aconteceu a falta, chama os dois, pede desculpa para ele. Sim. Porque acho que isso faz parte do processo educativo também, né? Então, continuando na resposta da sua pergunta, para mim, independente da categoria, da série, que competição que é, a seriedade para mim sempre é a mesma, porque eu penso que nas pessoas que estão envolvidas, a dedicação que elas tiveram, como nós também temos a nossa dedicação ao trabalho e à responsabilidade. Porque ali, além daquele menino que está jogando, tem a família que está acompanhando, a mãe, o pai que incentiva, né, Alisson? O nível técnico de um jogo, Alisson, ajuda também na arbitragem? Com certeza. Né? Ajuda muito. Ajuda muito. O nível técnico, quando mais inferior, automaticamente a força ela se sobrepõe. Quando a força se sobrepõe, às vezes as pessoas se exaltam, porque ninguém gosta de tomar porrada. Nenhum jogador gosta de tomar um braço no pescoço, uma entrada no tornozelo. E aí é onde os níveis de temperatura do jogo eles aumentam, né? E quando o nível técnico é superior, ou seja, os jogadores jogam futebol, sabem jogar futebol,
fica muito mais fácil a arbitragem. Isso eu estou falando das questões técnicas. Sim. Obviamente que tem jogadores muito bons que são chatos. Né? Isso é verdade. Que irritam a arbitragem, que irritam o outro jogador, né? Reclama demais, mas é fato. Quanto melhor o nível técnico, mais fácil de se apitar. Quanto mais baixo o nível técnico, as entradas são maiores, a temperatura do jogo aumenta, o nível de concentração tem que ser maior ainda para que a gente possa punir realmente aquela entrada de acordo com o que ela ocorreu. O entrosamento da equipe de arbitragem, como no time de futebol, quanto mais treina, mais entrosamento adquire, a repetição faz a perfeição, enfim, aquelas frases todas. Na arbitragem é assim também, uma equipe que trabalha mais tempo junta também, isso também facilita. Por exemplo, nas competições nacionais tenho visto muito você, o Fábio e o Cipriano, isso ajuda? Com certeza, você falou uma palavra importante, entrosamento. Às vezes um olhar que eu olho para o Fábio, um olhar que eu olho para o Cipriano, eu já sei o que ele está querendo me dizer. Às vezes não precisa nem usar o comunicador, nem usar a bandeira eletrônica. Então esse entrosamento, ele é fundamental. Óbvio que você trabalhar com outras pessoas também é importante, porque você aprende outras características, né? Então eu acho que as duas situações são importantes. E outra coisa, quando você trabalha demais com uma equipe só, pode acontecer de você cair naquela zona de conforto. E aí é onde acontecem os equívocos. Então quando você tem uma equipe entrosada, isso é importante. Mas quando você momentaneamente roda um pouquinho aquela equipe, trabalha com o Natal também, trabalha com o Smith, trabalha com o Fernando, trabalha com o Washington, trabalha com a Alvani, né, que tem o olhar feminino e é fundamental. Todos de muita qualidade. Não tem o que se falar, estão na CBF, né? Então existem os dois lados, mas eu acredito que o entrosamento ele é benéfico. E a chegada do VAR ao futebol, como é que você analisa? Ele chegou para ficar e eu acho que não tem mais como retroceder. O que tem que acontecer é que o universo do futebol, as pessoas que estão dentro do futebol, não só a arbitragem, jogadores, dirigentes, imprensa, tem que começar a procurar entender um pouco mais do VAR, não simplesmente atirar pedra. Falar mal é muito fácil, né? Então procurar entender como é que é o processo, quando que o VAR entra, quando que o VAR não entra. O VAR toma decisão pelo árbitro? Não, o VAR não toma decisão pelo árbitro. Então eu analiso, Gilmar, que o VAR veio para ficar. Para auxiliar, né? Para auxiliar. Ele já o VAR é um árbitro auxiliar, é um árbitro assistente, não é o árbitro do jogo. A decisão continua com o árbitro central. Então você vê, já está na Série A em todos os jogos, já está na Série B, que ano passado, ano retrasado, entrou só no segundo turno, já está na Série B todos os jogos. Jogos da Série C já está entrando lá em fases interessantes. Na Copa do Brasil já está entrando na terceira fase em diante, ou seja, a ideia é que daqui a alguns anos todas as competições, né, da CBF e de outras federações, a gente tem uma ideia de que talvez a Federação Tocantinense ano que vem, nos próximos anos, possa trazer para as fases finais, porque é uma ferramenta muito cara, demanda muito investimento. Mas eu digo para você, a gente que está no campo de jogo e também trabalha na cabine, a gente fica muito, não é tranquilo, não é cômodo, porque eu tento no campo de jogo trabalhar como se não tivesse o VAR. E ele vai vir a entrar em ação quando ocorre um erro que o olhar humano não conseguiu definir. E você sabe, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha uma câmerazinha só que fazia o jogo todo, né? Isso. Hoje, eu trabalhei num jogo no final de semana passado, Curitiba e São Paulo no VAR, tinham 20 câmeras. Então tinha o drone ainda, ou seja, via a jogada de cima, de lado, do outro lado, vários ângulos. O árbitro tem só um ângulo e alguns segundos para definir. Então algumas coisas vão passar. Não porque o árbitro é ruim, não porque a velocidade do futebol está muito grande. Então eu agradeço ao VAR ter vindo. Também uma nova oportunidade de trabalho, né? Eu tenho trabalhado na cabine do VAR em alguns jogos da Série A esse ano. Já trabalhei nas 3 primeiras rodadas. Tenho trabalhado no campo. Então esse campo e VAR é interessante que a gente, quando está no campo de jogo, sabe as demandas que o VAR está precisando. Às vezes uma coisa que eu falo lá, o VAR olha de forma diferente. Então é muito interessante, ou seja, veio para ficar. Prefere trabalhar no campo ou na sala do VAR? Eu ainda gosto de sentir o cheirinho da grama, né, Gilmar? Aquela resenha lá. A gente sabe que são ciclos, né? Sim. E eu fico muito feliz que esse ano eu tive a oportunidade agora na pré-temporada nacional de elite. Foram 2 turmas e eu participei das 2 turmas. Na primeira turma eu participei como VAR e na segunda turma eu participei como árbitro de campo. Ou seja, entendo, e o presidente Seneme abordou essa situação, de que ele entende que a gente tem oportunidade ainda de trabalhar no campo, mas também tem um perfil para a cabine. Por ser uma pessoa calma e no VAR você não pode ser uma pessoa acelerada demais, porque você pode perder processos, perder etapas. Então uma pessoa calma, tranquila, serena. Então ele diz que eu tenho alguns, como outros colegas também, tenho perfil para isso, né? Mas hoje eu ainda, se você quer no VAR ou no campo, eu quero no campo. Mas
não quero perder a oportunidade de estar agregando conhecimento na cabine de jogo, porque hoje eu estou com 36 anos. Os anos vão passando, a idade vai chegando, a dificuldade física ela vai aumentando, isso é um processo natural de todo ser humano. E daqui a pouco chega o momento de você estar mais no VAR do que no campo, então saber a dosagem dessa situação, mas hoje eu prefiro ainda sentir o cheiro da grama. Essas mudanças recentes aí no futebol, Alisson, para vocês da arbitragem, que na prática isso muda também? Bom, eu acho que toda mudança no primeiro momento ela causa um desconforto, né? Sim. Mas eu acredito... Causa impacto. Mas eu acredito que todas as mudanças que vêm, no primeiro momento a gente se impacta, fica preocupado, será que vai melhorar? Elas vêm para melhorar, porque são feitos estudos. Eu digo assim que não é uma pessoa lá que dormiu, sonhou que vamos mudar isso que vai melhorar. Não, são feitos estudos em competições, né, de base, competições femininas, sobre aquelas mudanças da regra, sobre aquelas mudanças de regulamento, para serem colocadas em prática. É feito todo um seminário, todo isso... Os jogadores são ouvidos a respeito disso, né? Eles têm vez e voz para depois chegar-se a uma alteração, né? Então eu tenho visto, e agora especificamente do Campeonato Brasileiro, essas orientações que foram dadas para os clubes. Eu acho que quem tem a ganhar é o futebol. O presidente CNM da Comissão de Arbitragem tem usado uma palavra muito... justiça esportiva. Eu acho que quem tem que comprar essa causa da justiça esportiva não é só a arbitragem, é os jogadores. Porque para quem que é futebol? Não é para mim árbitro, para o jogador, é pro espetáculo. Quando você vai num jogo lá que o goleiro fica ganhando tempo, a gente não é médico, obviamente, mas a gente sabe quando um jogador está querendo ganhar tempo. Quando é migué, Quando é migué, a gente sabe disso, né? É aquela reclamação exagerada, toda hora a reclamação, é jogador reclamando. Fica chato demais, né? Ninguém gosta, é perca de tempo, né? A FIFA recomenda que tem que se haver no mínimo 60 minutos de bola rolando. Alguns anos atrás nós tínhamos aí 40, 30, dos 90, 30 minutos de bola. É muito pouco, Gilmar. É muito pouco. Né? Então, só que não é só a arbitragem. Nós precisamos, o presidente do CNM falou isso no conselho da Série A e da Série B dos clubes, com os presidentes. A arbitragem não faz nada sozinho. Se os jogadores, se as direções das equipes não ajudarem. Eu acho assim, jogador que toma cartão por reclamação, jogador que toma cartão por situações infantis, acho que tinha que ser punido pela diretoria. Claro. Em multa, não sei que forma. Mexe no bolso. Tomar cartão no banco de reserva, Gilmar. Eu acho que aí, quando as equipes se atentarem a isso aí, de que ela está tendo um técnico toda hora, ele é expulso numa, cumpre outra, é expulso. Pô, eu tô te pagando pra você estar ali à frente da sua equipe e você toda hora tá sendo expulso. Tá mais faltoso eu tenho que, de alguma forma, tomar uma atitude. Só que no Brasil, infelizmente, transfere essa responsabilidade para a arbitragem. É verdade. E eu acho que tem que mudar um pouco isso. Mas só que isso também, Alisson, a implantação aí dessas novas orientações também já diminuiu um pouco a reclamação, né? Que os árbitros têm sido mais enérgicos, mostrado mais amarelos, principalmente quando vai passar a linha do VAR, né? A gente já viu nessas 3 primeiras rodadas que aumentou o número de cartões amarelos e vermelhos. E a gente já viu também que os jogadores começaram a entender um pouco mais, né? Alguns jogadores, colegas daqueles que vão lá reclamar, já sai, vai para lá. Não, que... Ou seja, alguns já começaram a entender que aquilo vai ser um benefício. No começo vai aumentar o nível de cartões? Vai aumentar, porque as energias têm que ser tomadas, as medidas têm que ser tomadas. O técnico lá na beira do campo, lá gesticulando, gritando, ele inflama os jogadores dentro da equipe do campo de jogo, ele inflama os torcedores. E isso a gente depois, o que pode acontecer? Violência. Entre torcedores, entre outras situações, violência contra árbitros, todas essas situações, né? Alisson, mas além da arbitragem, você faz também um trabalho como educador físico, né? Aqui em Palmas. Isso, eu trabalho... Quando eu vim para Palmas, eu tornei para Palmas em 2012, eu entrei no SESI, né? Serviço Social da Indústria, trabalhei lá por 4 anos e meio, nessa área da atividade física e saúde, né? E em virtude das viagens de jogos, né? Muitas ausências no trabalho, a gente entrou num acordo na época com a empresa, né? E acabou que eu segui carreira solo, né? Montei a minha própria empresa, assessoria esportiva. Hoje eu trabalho com atividade física e saúde, especificamente a gente denomina de treinamento funcional e o clube de corrida, né? Então a gente ajuda pessoas a superar metas de perca de peso, de condicionamento físico, de superar quilômetros, né? De correr 2 quilômetros hoje, daqui mês que vem correr 5, correr 10, daqui a pouco correr uma maratona, uma meia maratona. Nesse sentido, então, além da arbitragem, porque o árbitro não pode ser só árbitro de futebol, no Brasil ainda nós não somos profissionais, nós recebemos por jogo, somos autônomos, então a gente fica suscetível a uma lesão, e se eu estou lesionado eu não consigo trabalhar, eu não recebo, né?
Então a gente tem que ter outra profissão. E eu amo a profissão que eu exerço, eu amo trabalhar com pessoas, ajudar pessoas a superarem metas. Às vezes as pessoas vêm para cá para atividade, e eu trabalho com atividade ao ar livre, né? As pessoas vêm para cá muitas vezes não só para fazer atividade, mas para conversar, para interagir, para socializar, para sorrir. E eu acho que essa é o que me motiva, né, Gilmar? Ver o sorriso das pessoas, as pessoas às vezes passando por dificuldades estão ali sorrindo, as pessoas superarem suas metas de perca de peso, de qualidade de vida e no final das contas saúde. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Vamos para as rapidinhas para a gente fechar. O cara mais resenha da arbitragem do Tocantins? O cara mais resenha da arbitragem do Tocantins. Vamos ver se bate. Eu perguntei pro Adriano, ele citou o nome. Vamos ver se bate, se é o mesmo. Você fala resenha assim, é que... aquele mais corneteiro, aquele mais resenhador, que não fica quieto, que não fala. Tem vários, viu? Tem vários, né? Mas na época que eu... Cita uns 2, 3 aí pra gente. Vamos ver agora, você me pegou. O próprio Adriano trabalhar é resenha, né? Exato. Mas ele sabe separar muito bem quando é resenha e quando é coisa séria por ser o nosso gestor, né? Não especificamente da arbitragem, mas tá dentro da arbitragem. O Mário, que a gente chama por lá Maninho, né? Que faz parte da comissão de arbitragem, é um cara resenha também. Deixa eu ver quem mais que eu posso te falar aqui, Gilmar. O Adriano me falou que o Fábio também é muita resenha. O Fábio eu nem citaria, é o hors concurso, é o Pelé da resenha da arbitragem tocantinense. Então o Fábio com certeza mas temos outros aí, né? O Cipriano também é uma pessoa um cara muito resenha. Natal. Cito o Adriano. Natal é um humorista. Na verdade o Natal é um humorista. Então Natal e Fábio pra mim acho que são os dois mais que estão em primeiro e segundo lugar, e 01 e 02 da resenha. Alisson, você já se arrependeu de uma decisão que você tomou em campo? Porque o árbitro dentro de um jogo de futebol ele toma mais de 100 decisões, né? Ali, no mínimo 5, 6 ali são às vezes mais polêmicas, aquelas que chamam mais atenção. Eu digo para você que especialmente de uma decisão, não, mas de uma forma de tratar uma pessoa. Você sabe que eu sou uma pessoa que prezo muito pelo respeito, pela educação. Sim, mas em alguns momentos a gente... pela decisão, ali, né? O clima do jogo, então eu me arrependo de alguma oportunidade da forma com que eu tratei o jogador, porque eu acho que qualquer pessoa merece o respeito. Em algumas oportunidades eu levantei a voz, eu falei algo que não seria interessante, então isso eu me arrependo, porque eu acho que ninguém, independente do que a pessoa fez ou não, ninguém merece ser maltratado. O ambiente do estádio ali, o clima do jogo, isso ajuda a arbitragem? Com certeza. O estádio, quando é um estádio muito acanhado, isso faz com que a torcida fique mais próxima. Escuta muita besteira, né? Escuta besteira, eleva a temperatura, os jogadores querem mostrar vontade, né? Dão aquelas entradas mais ríspidas. Então o ambiente do estádio, com certeza ele colabora para o controle do jogo ou não. Já recebeu uma proposta indecente? Graças a Deus não, Gilmar. Eu acho que isso vai muito do que a gente construiu na carreira, né? Da forma com que a gente aborda as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que abordei as pessoas com muito respeito. Nunca deixei de conversar com ninguém, mas sempre impus limite. Sim. A minha conversa com fulano e ciclano, ela vai até aqui. Então, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma... Hoje em dia, com essas questões de apostas e coisas parecidas, graças a Deus, nunca me chegaram a oferta nenhuma. Na arbitragem, tamanho é documento? Tamanho é documento, mas não é tudo, né? Nós temos vários árbitros aí, eu costumo citar a nível de Brasil hoje o Wilton Pereira Sampaio, para mim, e as pessoas discordam, é um dos melhores árbitros do Brasil. Sim. E ele é de uma estatura um pouco mais baixa. Esteve na Copa, né, inclusive. Tamanho não é documento, mas ajuda bastante. No jogo do amor, você já pipocou alguma vez, assim, na hora H, não? Ah, com certeza. Já. Quem nunca, né? Quem nunca? E quem nunca tá mentindo. Tá certo. Alisson, obrigado pela entrevista, cara. Foi bom demais. Agradeço, Gilmar, estamos sempre à disposição e sucesso aí nesse projeto Destravado Esporte Clube. Tá certo. Conversamos com Alisson Sidney Furtado, árbitro, educador físico aqui no Destravado Esporte Clube, que volta no próximo programa. Até lá.